Boa noite, boa noite. Oi, Rochelle. Boa noite. Oi, Carla. Tá me ouvindo? Sim, para mim o som Tá, tá perfeito. tá. E a imagem também? Sim, Tá. pode começar a hora que tu quiseres, tá? Ficou mudo. Tava esperando teu ok. Tá Eu bem, dei. então. Eu vou compartilhar aqui. Primeiro, queria dar boa noite para todo mundo. Dizer que eu tava com saudade já. A Carla sabe que eu adoro dar aula no Viva Mais. É uma turma muito especial, vocês participam bastante. Então, para mim é um prazer estar aqui. Então, boa noite. Vou abrir aqui, vou compartilhar. Acho que dessa forma aqui. Tá todo mundo vendo o slide atrás? Tá tudo certo? Eu Carla, estou, tu vê eu o slide estou. da escola, né? Vejo o Tá, slide atrás de ti. E eu vou cuidando do chat ali para ti também, tá? tá bom, obrigada. Bom, então boa noite a todas novamente. O tema escolhido para hoje vai ser sobre as doenças de inverno, né? Já que nós estamos nessa estação. Eu sei que nem todos os lugares do Brasil faz tanto frio, mas igual é uma coisa importante para se falar. Então, sobre as doenças de inverno. Por exemplo, aqui no sul nós estamos com bastante frio, bastante umidade. Eu sei que em várias regiões acaba não fazendo muita diferença, né, as estações, mas aqui a gente tem bem marcado. Então, estamos num período crítico, tanto para a saúde humana, as nossas internações estão lotadas, essa época meio caótica. E acaba que os pets também têm desenvolvido algumas doenças no inverno, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, acho que todo mundo me conhece, mas para quem é novo, vou me apresentar novamente rapidinho. Meu nome é Rochelle Costa Santa Rosa, eu sou médica veterinária, formada desde 2013 pela UBRA, tenho pós-graduação em clínica médica e cirúrgica de pequenos animais e diversos cursos de aromaterapia, tanto nacionais quanto internacionais, voltados para veterinária. E já fui aluna Viva Mais com o maior prazer, foi por onde eu comecei, inclusive. Então, tenho muito carinho por essa escola também, pela minha trajetória. Gurias, isso aqui eu já compartilhei várias vezes com vocês, mas eu sempre gosto de botar, lembrando as nossas diluições. Vocês vão ter esse material, vocês já têm, foi enviado ali no grupo da escola. Mas é sempre bom a gente ter essa tabela super em mente na hora que a gente for usar os olhos com os nossos pets. Então aqui eu sempre coloco em todas as aulas, eu vou colocar para a gente lembrar as nossas diluições. Lembrando que para os gatos a gente vai usar 0,5, que é uma das menores diluições. Então, se vocês verem aqui na tabela, em 5 ml a gente quase não consegue fazer blend para os gatinhos, porque seria menos de uma gota. Então, eu não consigo diminuir essa gota, né? Então, vamos cuidar bastante com os gatinhos. Cães pequenos a gente chega até 1%. Então, aqui na tabela vocês veem, se for um frasco de 5 ml, eu vou usar uma gota do óleo essencial. Em 10 ml, duas gotas, e assim vai, como mostra a tabela. Em cães grandes, porte grande, médio, eu consigo chegar a 2%, às vezes até um pouco mais também, dependendo do caso. Então, fiquem com essa tabela bem à mão para vocês terem em casa, consultem se tiver dúvida, não tentem fazer da cabeça de vocês para que não tenha nenhum erro. Então, essa tabelinha vocês vão ter guardada e pode imprimir. Eu tenho ela grudada aqui perto do meu computador, é bem útil. Então, vamos falar um pouco sobre o inverno. Como eu falei, nem todas as regiões do Brasil a gente vai ter esse frio, né? Mas uma coisa em comum que a gente tem no Brasil é a umidade, que também atrapalha bastante. E o que acontece no frio? A gente ouve das mães, das avós, né? Que pegando frio a gente fica gripado. Não é exatamente assim, porque a gripe ela vem do vírus, né? Às vezes de uma bactéria junto, né? Mas o que acontece? O frio, quando a gente respira, ele acaba causando uma certa alergia nas vias aéreas. Por isso que quando a gente pega frio, a gente começa a ter aquela sensação do nariz escorrendo, um pouco de muco, porque é uma proteção do nosso sistema respiratório para aquele ar gelado entrando. E isso pode ocasionar uma diminuição da imunidade, e aí sim
ao entrar em contato com um vírus que você não teria reação, pode acabar tendo a gripe. Então, por isso que é muito comum, mas quando eu pegava chuva e era pequena, eu ficava gripado. Não é necessariamente pela chuva, mas toda essa reação em conjunto, e o vírus se aproveita e aí causa reação. Nos nossos pets da mesma forma. O que que acontece no inverno? A gente fica mais fechado dentro de casa, não areja tanto, né, abafado. Então, o pet todo ficam mais preguiçosos ali dormindo, uma maior aglomeração dentro de casa. Então, se tem alguém com alguma gripe, acaba passando para todo mundo da casa, porque a gente não abre muito, fica mais em casa, mais aglomerado. A umidade também atrapalha bastante, a poluição do ar fica mais concentrada nas cidades por essa umidade enorme que a gente tem no ar. Então, esses fatores prejudicam a gente no inverno. Os pets, por exemplo, acabam muitas vezes ficando com as cobertinhas, a caminha um pouco úmida. No verão, a gente sabe que seca rápido, mas é um cuidado que a gente tem que ter agora no inverno. Quem puder, dá uma olhada todos os dias na caminha, nos cobertores e dá uma secada se puder. Eu, às vezes, faço isso mesmo sem lavar, boto num saquinho ali na máquina para dar uma secada. Porque, às vezes, de se lamber ou de dar o passeio na rua e voltar, essa umidade vai ficando e pode ficar nas cobertas, e isso atrapalha também. Tanto para doenças de pele, que a gente vai ver depois, quanto também para a higiene pessoal do pet, né, nessa época de inverno. Então, cuidar ali o manejo das cobertinhas e da caminha também. Então, aqui nesse slide fala, né, sobre a produção de muco, por isso que a gente acaba ficando ranhento, né, às vezes no inverno, sempre alguém fungando perto de nós, e os nossos pets também, a gente consegue observar, às vezes, mais espirro, o narizinho deles correndo, seja do cão ou do gato também. Então, isso que acaba acontecendo, e as bactérias e os vírus são oportunistas, então eles vão se aproveitar destes momentos também. Muitas vezes no inverno a gente não consegue sair tanto com os nossos pets, fica todo mundo dentro de casa e isso acaba propiciando aí algumas doenças. Em abrigos também é uma época um pouco mais complicada, porque alguns abrigos ou ONGs acabam, para proteger do frio, deixando eles mais perto, mais com galpões ou, enfim, outros locais menos arejados para não entrar frio. E a gente sabe que são doenças que se propagam super rápido, você sabe. Entrou em contato com alguém com gripe, provavelmente tu vai ficar também na mesma casa, né? E com os nossos pets acontece em ONGs, nesse período acontece bastante também pela aglomeração e pelo ambiente fechado. Então, a primeira doença que a gente vai conversar aqui hoje é a rinotraqueite. Rinotraqueite, para quem não ouviu falar, não sabe o que é, seria, a grosso modo falando, a gripe dos gatinhos. Então, ela é conhecida como a gripe felina, né? A gripe dos gatos. E ela é uma doença viral, então ela é causada por vírus. Existem alguns tipos de agente, alguns vírus que podem causar, não é somente um. E principalmente no trato superior, que a gente vai ser afetado os nossos gatos. Pode ser causada pelo herpes vírus, pelo cálice vírus e pela clamídia também. Depende, algum desses vai estar causando a rinotraqueite. Como a gente vai identificar? Claro que a gente tem que levar no veterinário para fazer o diagnóstico certo para saber exatamente o que está acontecendo. Mas o que que a gente observa nos nossos gatos, então? Espirros, o corrimento nasal, inflamações nos olhos, o gatinho fica com os olhos fechados, dificuldade de abrir, bastante secreção ocular. Muitas vezes essa secreção é tão grossa que acaba colando e o olhinho não abre. Febre, é difícil em casa a gente ver a febre, mas acontece. Depressão, ou seja, ele vai ficar mais quietinho. Se tratando em gatos, provavelmente o apetite vai lá embaixo, ele vai parar de comer. Isso é um alerta bem importante. Vai tomar menos água. Pode ter tosse também, muitas vezes, nem sempre, mas também pode ter tosse. Então, tudo isso para ligar a nossa luzinha, o alerta, e já levar para consulta, para identificar também, né? É importante saber com o que a gente está lidando. Em casos mais graves, ou seja, não tratados, deixou correr muito tempo, pode levar a complicações oculares. Então, o gatinho, ele se incomoda com toda essa secreção e eles acabam botando a pata e eles mesmos fazendo uma lesão bem feia no olho. Então, por isso que a gente tem que agir rápido. Então, essa inflamação, como forma muito muco e muita secreção nas vias aéreas superiores, essa secreção desce, acaba se acumulando no pulmão e pode levar a uma pneumonia. Por isso que é muito importante a gente ficar de olho e agir rápido, né? Não deixar passar. A prevenção é com a vacina. A gente tem vacina que previne. Claro que, como para nós humanos, a gente sabe que a vacina não é 100%. Mesmo vacinado, a gente pode ficar gripado também. Muitas vezes vai ser uma gripe mais branda. Então, eu sempre indico que faça a vacinação para prevenção, ou mesmo para caso aconteça, seja de uma forma mais branda. E como a aromaterapia vai nos ajudar bastante nesse caso. Então,
Como a gente vai usar nos nossos gatinhos? No difusor, apresentando alguns desses sintomas, claro, como eu falei, isso não exclui veterinário. A gente começa a usar os olhos até conseguir levar no atendimento, às vezes tu não consegue naquele dia, tem que fazer alguma marcação. Ou mesmo depois, durante o tratamento que o veterinário passar, os olhos vão ser um coadjuvante e a gente pode continuar. Então, no difusor, a gente vai usar o cardamomo e o copaíba. Então, novamente, naquele difusor de 250 ml, nós vamos colocar 2 gotas do cardamomo e 2 gotas do copaíba. E deixar ali nesse ambiente para o gatinho ficar. Outra dica também, quem tem o banheiro relativamente pequeno, por exemplo, aqui na minha casa eu tenho, eu gosto de colocar na hora do banho, no chão do box, e esse aroma do óleo, ele sobe junto com o vapor. Então, o que você pode fazer? Na hora do banho, vai pro banheiro, leva o gatinho junto e pinga esses óleos no chão do box com a água bem quente para fazer o vapor e deixa o gatinho ali aspirando um pouco desse vapor enquanto você toma banho, por exemplo. É uma dica legal se você tem um banheiro que tu consegue fazer vapor. Se é um banheiro muito grande, às vezes não vai ter um vapor tão expressivo, daí não precisa. Mas é uma dica para usar também no vapor do banho que auxilia bastante. E claro, durante o dia no difusor em casa. Outra dica ótima que funciona super bem é o Blend Stronger. O Stronger é aquele blend do kit infantil da Doterra. Acho que vários de vocês conhecem. Então ele vem, os blends infantis, eles vêm em rolon, né? Um rolon bonitinho, coloridinho, porque ele é do kit infantil. O Stronger ele ajuda muito na imunidade. Então nesse período, não importa se o pet não tem sintoma nenhum nem nada, já começa a usar o Stronger. Pode colocar nas almofadinhas das patas e dentro na pelezinha por dentro da orelha, que é onde tem menos pelo, e a gente consegue passar com o Rolon. Então já pode começar a usar o Stronger também. Pode passar 2 a 3 vezes por dia, para já ir prevenindo e protegendo o nosso gatinho dessa rinotraqueite e de outras doenças também, né? Então, resumindo aqui, o cardamomo e copaíba no difusor e o Stronger por via tópica, né? Passando ali na orelhinha, nas patinhas, em algum local que você consegue passar sem o pelo, para ser mais absorvido. E não tem problema se ele lamber. Após passar o Stronger, dá uma distraída, brinca um pouquinho só para que seja mais absorvido, porque às vezes a gente coloca, ele já vai lá lamber, acaba tirando bastante do óleo e prejudicando um pouquinho a absorção, mas não tem problema em questão a segurança. Outra doença super chata que nós temos é a tosse dos canis, que seria um paralelo aí, que é a gripe dos cães nesse caso. Então, a tosse dos canis, ela também é conhecida como traqueobronquite infecciosa canina. Parecido ali com os sintomas que a gente vai ter na nossa gripe, dos gatinhos também. Ela é super contagiosa, então, como eu falei, tendo um pet com essa doença, certamente vai espalhar para os outros. É a grande dificuldade que nós temos nas ONGs, nessas comunidades com muitos cães juntos, porque se um se contaminar, é quase impossível que não se alastre muito. Então, é um cuidado muito grande que tem que ter. Afeta o trato respiratório, principalmente as vias aéreas superiores também, assim como a gente falou dos gatos. É causado por uma combinação de vírus e bactéria. Então, o vírus entra, tua imunidade baixa, as bactérias se aproveitam, e aí é uma salada de fruta de vírus e bactérias e muco. A principal é a Bordetella. Podem ter outras envolvidas também. O vírus da parainfluenza, enfim, um se aproveita do outro, né? Eles acabam prejudicando nossa imunidade e aí a gente fica mais suscetível a tudo. Então, os sintomas. O sintoma principal é uma tosse seca. Então, aquela tosse meio engasgada, muitas vezes é uma tosse tão irritativa que o pet acaba tendo aquela mímica do vômito. Ele tosse tanto que daqui a pouco dá vontade de vomitar junto e a gente vê como um engasgo. É uma coisa estranha, né? E aflitiva. É bem feio da gente observar isso. Pode variar tendo secreção nasal ou não, pode ser só a tosse seca, muitas vezes com dificuldade respiratória. A gente sabe que quando a gente está com muita tosse, a gente chega a ficar com falta de ar, porque é aquela tosse extremamente irritativa que dói toda a nossa árvore pulmonar, né? Então, para os nossos cães também. Essa mímica de vômito, o que que é? Isso que eu falei, de tanto tossir, ele começa a fazer um engasgo e até pode causar vômito de tanta tosse, né? Então é bem ruim para os nossos cãezinhos, é bem aflitivo para quem já viu, já teve esse contato, já viu, né? Prevenção também com vacina, então as vacinas mais completas, elas também previnem contra a tosse dos canis. Novamente, a vacina nunca é 100%, infelizmente. Então, mesmo vacinado, pode acontecer. Mas é importante porque muitas vezes vem de uma forma mais branda. Então, realmente, eu também indico essa prevenção importante nas vacinas.
Então, o que que a gente pode fazer para ajudar os nossos cães com a tosse dos canis? No difusor em casa, a gente vai usar o Blend On Guard e o Breathe juntos. Então, ali no difusor de 250 ml padrão, 2 gotas do On Guard e 2 gotas do Breathe. E isso é muito interessante a gente fazer também a questão do banho. Então, leva aí o seu cão pro banheiro, coloca On Guard e Breathe no chão do box, deixa aquela água quente subir para fazer bastante vapor. Então, você pode aproveitar aí o momento do banho para você e para ele, porque é maravilhoso, a gente estar aspirando esses óleos também. Lembrando que o On Guard e o Breathe é somente para cães. Então, se você tem gatinhos junto, separa. Na hora do banho é um ou outro. Na parte dos gatos, os cães também podem aspirar aqueles óleos, mas no caso dos cães, aqui, esses aqui são específicos para eles, então os gatinhos a gente não usa o On Guard nem o Breathe. Só para ter esse cuidado. Outra coisa na questão dos cães, quem tem em casa esses inaladores, as maquininhas de inalação, a gente pode usar com os cães também. Eu digo com os cães por quê? Porque na minha prática é muito difícil que os gatos aceitem. Então, assim, é bem complicado, tu fica indo atrás dele e não dá muito certo. Os cães, muitos aceitaram bem. Então, isso é questão de testar. Quem tiver o inalador em casa, a questão é o seguinte: o meu aqui, por exemplo, eu consigo colocar apenas 4 ml. Então, vai ficar muito concentrado. Então, como a gente vai fazer para fazer a inalação no nosso cão? A gente pega 250 ml de água, de preferência soro fisiológico. Mas pode ser também uma água potável de garrafa, né? Não a da torneira. Uma água mineral. 250 ml, a gente vai colocar 2 gotas do On Guard, 2 gotas do Brief, mistura um pouquinho com a água e aí coloca aqui, tá bem? Porque se a gente colocar direto, vai ficar muito concentrado. E aí faz a inalação dele. Pode fazer umas 2 vezes por dia. Então é bem interessante. Testem se o seu pet aceita. Se ele aceitar, é muito bom, porque tu tá indo direto e já vai com a umidade, vai ajudar também ali o que fazer melhor esse muco para dar um maior alívio para ele. E novamente no difusor a gente deixa ele na sala, né, onde o pet fica também. Então, aqui eu coloquei novamente no inalador para quem tiver essa opção, né, é muito bom. E aqui, para aplicação, a gente pode também usar o Stronger. Então, aquilo que eu falei dos gatinhos, para os cães funciona da mesma forma. O Stronger do kit infantil, ele é muito bom para a imunidade. Todo mundo aí já pode começar a usar, não precisa esperar ficar doente nem gripado. A gente já começa a usar, encontra aí uma parte no seu pet onde tem pouco pelo, às vezes dentro da orelhinha. Alguns pets têm um pouco menos de pelo no peito, nas patinhas também, e já começa a usar 2 a 3 vezes por dia. Lembrando que o kit Stronger, o kit infantil, onde tem o Stronger, todo ele já vem diluído, porque ele é para usar em crianças. Então a gente pode usar com segurança nos nossos pets também, porque ele já tem uma boa diluição. Então qualquer um do kit infantil, ele já vem diluído e a gente pode usar nos nossos pets. Nesse caso, a gente vai usar o Stronger, então. Outra questão que a gente ouve nos humanos e os nossos pets também podem ter é a bronquite, né? Que muita gente está sofrendo bastante aqui no inverno com isso. Quem já tem bronquite sabe que quando fica gripado piora muito, né? Os sintomas. Então é uma questão, a bronquite muitas vezes ela é crônica, ou seja, tu consegue deixar ela estável, mas não tem necessariamente uma cura. Ela pode ser crônica ou aguda. Então, é uma inflamação das vias aéreas dos brônquios. Os brônquios ficam inflamados, a gente fica com aquela sensação de não estar absorvendo o ar, né? Falta de ar, bastante tosse também. Então, pode ser aguda, ou seja, depois de uma gripe muito séria, a gente pode ter, durante um período, a bronquite, depois curar, mas muitas pessoas têm ela de forma crônica. Então, cada vez que pega uma gripe, algum tipo de problema respiratório, piora bastante por causa da bronquite. Então, alergias, irritantes ambientais, tudo isso pode piorar a bronquite ou então provocar bronquite por um certo tempo. Então, os sintomas da bronquite, vocês vão ver que é tudo muito parecido, por isso que é importante a gente ter o diagnóstico veterinário correto, para não estar tratando ou lutando contra uma coisa que não é a certa. Então, os sintomas de bronquite podem variar, por exemplo, com tosse persistente e prolongada, uma tosse de engasgo, dificuldade de respiração, você vê que aquele pet muitas vezes após o exercício também fica muito cansado, com muita dificuldade respiratória, uma respiração ruidosa, muitas vezes aquele ronco, né? Uma respiração abafada também. Intolerância ao exercício, então ele vai evitar fazer exercício ou vai fazer muito pouco exercício perto do que você lembrava antigamente,
porque ele não aguenta, né? A respiração atrapalha muito, não tem a distribuição de oxigênio de forma correta e isso cansa muito. Então, você vai ver que ele vai evitar o exercício. O engasgo pós-tosse a gente pode ver aqui também. Então, tosse, 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 depois aquela mímica do vômito ou do engasgo, né? De tão irritada que tá essa árvore pulmonar. Intolerância ao exercício, como eu falei, vai caminhar um pouco e logo vai cansar, vai pedir para parar, vai ter falta de ar. Pode, inclusive, em casos mais graves, ter desmaio, e aí você observa também, o pet começa a ficar com uma coloração azulada. Como eles têm pelo, a gente enxerga geralmente na boca. Então, assim, o pet, você vê que está com dificuldade respiratória, dá uma olhada. Se a língua está ficando arroxada, as gengivas também, corre para emergência, porque é um caso emergencial, né? Muitas vezes acaba tendo desmaio pela falta de absorção do oxigênio. Então, ficar bem de olho nessas situações. E como eu disse, sempre importante quando aparecer sintoma, a gente ir no veterinário para saber exatamente o que está acontecendo e ter o correto diagnóstico. Até para ajudar na aromaterapia, para a gente encaminhar e fazer um protocolo correto para a doença daquele pet. Então, o que pode piorar e causar essa bronquite? Infecções, alergias, por exemplo, irritantes ambientais. A gente sabe que em muitas cidades a gente tem um nível de poluição muito alto, infecções persistentes. Então, depois de diversas gripes, pode ficar com uma bronquite crônica, diversas gripes mal curadas, que não foi tratado. Então, isso é importante a gente sempre ficar de olho, né? Cada gripe, cada problema que nosso pet tem. Em alguns casos também, os pets que são cardíacos pode causar tosse e dificuldade respiratória, que podem ser confundidas com a bronquite. Então, muitas vezes a gente ouve, né? Ah, tá tossindo é coração. Não sei, por isso que é importante a gente ter o diagnóstico correto, certo? Algumas doenças cardíacas provocam tosse e podem ser confundidas com essa tosse da bronquite. Então, para bronquite, o que a gente vai utilizar? Os cães e os gatos podem ter essa condição, a bronquite, né? Então, no difusor para os cães, o que a gente pode usar? O Breathe, o limão, o tomilho e o alecrim. Todos esses são muito bons, a gente pode colocar no difusor. Eu gosto sempre de escolher no máximo 2 óleos para colocar, não gosto de fazer uma mistureba e colocar 5 óleos. Então, desses aqui, se eu não tiver o Breathe, eu posso botar o limão com tomilho, o tomilho com alecrim, o limão com alecrim. O Brief, como ele já é um blend, eu posso usar ele sozinho no difusor. Lembrando que a técnica do banho também funciona. Se quiser aproveitar o vapor do banho. Para os nossos gatinhos, o limão, bergamota, tomilho. E aqui embaixo eu botei o Stronger para todos. Sempre vou colocar aqui, tanto para os cães quanto para os gatos. Então, para os gatinhos também, escolhe 2 e coloca no difusor. Ou limão com tomilho, ou bergamota com limão, uma combinação de 2 óleos. Você coloca aí no ambiente que o pet gosta de ficar. Lembrando que sempre deixa uma porta aberta para, se ele quiser sair, ele sai, senão ele volta. Novamente, para cães que têm a bronquite, se você conseguir usar o inalador, é maravilhoso, ele vai ajudar bastante. Às vezes é uma questão de acostumar, gente. Na primeira vez não vai gostar muito, você vai insistir, vai ficar um pouquinho, daqui a pouco ele deixa, é questão de treinamento também. Mas claro que vão ter aqueles pets que não vão aceitar de jeito nenhum, então não precisa insistir, porque é mais um fator para ele ficar nervoso e ofegante. E por experiência própria, para os gatinhos é mais difícil essa aceitação, é bem mais difícil. Não tive nenhum que aceitou bem, sem briga, o inalador. Outra doença que se ouve falar bastante, não necessariamente de inverno, mas no inverno, quem tem asma sabe que piora, principalmente nossa umidade, traz ácaros para o ambiente, muitas vezes fungos, então pode piorar, mas não necessariamente que seja uma doença de inverno. A asma, ela é respiratória, pode ser ela de caráter crônico, né? Então, novamente, não tem cura essa condição. A gente ajuda o pet durante a vida, que isso fique estável, né? Para que ele não tenha crises graves, mas não há um tratamento específico. Então, acaba tendo uma inflamação das vias aéreas quando esse pet está em crise de asma. E a gente sabe, quem tem pet com asma ou já viu, também é uma situação muito desesperadora, porque causa falta de ar, você vê, você enxerga a agonia, né, daquele pet tentando respirar, porque você aspira, as vias aéreas estão tão inflamadas que não há absorção daquele oxigênio, você tenta respirar cada vez mais forte, e isso causa uma agonia extrema. Então, dá dificuldade respiratória, porque há um estreitamento. Como as vias respiratórias ficam inflamadas, elas ficam, digamos, inchadas, o que diminui a luz delas, né? A luz, eu digo, a passagem, e isso acaba, né, o ar
tendo que ter mais força para passar por essas vias. Então, isso é muito agoniante e realmente muito, muito triste de se ver, né? Aqui, ó, causa mais produção de muco também. Então, além das vias estarem inchadas com uma passagem diminuída, tem produção de muco que acaba obstruindo mais ainda a passagem. Então, complica bastante para esse pet conseguir respirar a quantidade de ar e ser absorvido. Então, fica, né, uma bola de neve cada vez pior. Os gatos geralmente têm asma com maior frequência que os cães, mas a gente também pode ver os cães com asma também. Existem casos com certeza. Então, novamente, a importância da gente ter o diagnóstico correto para saber o que está se tratando. É asma, é bronquite, é uma tosse, é uma gripe, é uma rinotraqueite. Então, é importantíssimo que a gente saiba exatamente do que nós estamos, com o que nós estamos lidando. Então, em casos de asma, nos cães, o que eu vou usar? Novamente, nosso querido Brief, que ele é maravilhoso para qualquer afecção do trato respiratório. Vocês viram que ele está em todas, né, para os cães. Camomila romana e lavanda, que vão ajudar a desinchar e a acalmar essas vias respiratórias que estão extremamente inflamadas e em crise. Novamente, também posso usar o vapor do banho. E aqui é bem importante o inalador, quem conseguir usar o inalador no seu cão, vai ajudar bastante também. Em gatos, eu vou usar o cardamomo de novo, tá aqui. Lavanda e camomila romana. Aqui nos gatinhos eu só não vou ter o brief, que a gente toma um cuidado um pouquinho maior. Então, eu fiz um apanhado aí dos principais problemas respiratórios, né? A gente tem outros mais específicos, mas esses são os que a gente mais vê e são mais comuns e que os cães têm maior, e os gatinhos também, maior suscetibilidade. Então, eu coloquei aqui, não vou botar tanta informação para vocês também, para não ficar tão pesado. Outros problemas que acabam aparecendo no inverno, muitas vezes aumenta as dermatites, por essas questões que eu falei. A umidade, caminha mais úmida. Muitas vezes, quando a gente dá banho em casa, a gente não consegue secar da forma correta, como no pet shop. E eu já cometi esse erro. Então, eu digo para você, se você não consegue secar 110%, não dê banho em casa. Eu tentava fazer isso com a minha gatinha na época. Na metade da secagem, ela não aguentava mais, eu não aguentava mais. E muitas vezes eu fazia, ela seca sozinha. Não dá para fazer isso no inverno. Acaba ficando umidade por baixo do pelo e isso predispõe a bactéria, a fungo, dá desconforto para o animal. Muitas vezes ele mesmo vai ficar se lambendo, se coçando, e aí começa uma dermatite, começa uma lesão feia. Então, se você não consegue secar muito bem em casa, ou manda para pet, onde tem os secadores especiais, ou dá uma evitada, de uma diminuída nos banhos no inverno. Então, eu parei com essa história, não deu mais para dar banho em casa, porque ela não aguentava mais no meio, começava a bater no secador, eu não aguentava mais segurar o secador, porque não adianta, né? O secador que a gente tem em casa, ele não é tão potente e demora demais a gente conseguir secar o pelo. Então, muito cuidado com isso, com os banhos no inverno. O que que acontece com a dermatite também? Muitas vezes é um ar seco ou então uma umidade, e isso acaba sendo um alérgeno para a pele também. E a gente tem mais poluição nessa época de inverno. Em questão da umidade, não dissipa. Então, as cidades, o índice de poluição acaba aumentando. E isso muitas vezes judia bastante da pele, tanto da nossa quanto dos nossos pés. Claro que, em geral, a gente cuida mais da nossa pele, a gente, né, toma banho todo dia, passa hidratante, passa cremes, e o nosso pet não. Então, isso muitas vezes predispõe a uma dermatite, principalmente naqueles que já têm um histórico de dermatites, né? Por alérgenos, por outros motivos. Então, o ar seco, né? A baixa umidade do ar ou a alta umidade também é ruim, porque acaba o pelo ficando mais úmido e isso atrapalha bastante para a proliferação de fungo e bactéria, né? Torna mais suscetível a infecções. Então, tendo ali uma área mais úmida, começa a lamber, aí vem o fungo oportunista, as bactérias também, e nós temos uma nova salada de fruta ali desses patógenos chatos que nos incomodam. A água quente também, cuidar se for dar banho em casa para não dar. Às vezes a gente quer que o pet fique bem quentinho, mas cuidado com a temperatura da água, porque eles não estão acostumados. E a água quente também, ela prejudica a pele. Ela resseca a pele depois de seca, né? A gente sabe quando toma um banho muito quente, depois se se seca, parece que a pele fica repuxando de tão seco que fica. Isso atrapalha bastante, principalmente para os pets que têm predisposição à dermatite. Então, o que que a gente vai enxergar? Coceira, alguns lugares bem vermelhos. Claro que o pet coçando sem parar, tanto cães quanto os gatos, né? Aí essa pele, essa parte onde eles estão coçando começa a cair o pelo, você vê que tá vermelho, muitas vezes tá úmido embaixo.
começa a formar uma ferida e isso pode ir piorando. Então, aqui algumas opções de blend para esses casos de dermatite, certo? O primeiro blend para cães: 15 ml do gel, do aloe vera gel puro. Isso a gente consegue comprar super fácil no Mercado Livre, lembrando que ele tem que ser puro, então sempre leiam ali o produto que vocês forem comprar. Geralmente vem em frascos grandes, assim, parecido com shampoo, então rende bastante. Em 15 ml a gente vai colocar 2 gotas do lavanda, 2 gotas do frankincense, 2 gotas do copaíba, 2 gotas do mirra. Esse blend é maravilhoso. Vocês vão ver que vai secar todas essas lesões por dermatite, feridas também. É muito bom realmente esse blend. Você pode aplicar 3 vezes ao dia no pet. Esse é para cães, certo? Segunda opção para cães. Ah, não tenho o aloe vera, só tenho óleo de coco, não estou a fim de comprar por algum motivo, ou não tenho aqui alguns óleos do Blend 1. Outra opção muito boa também é esse 2. 15 ml do óleo de coco fracionado, 2 gotas do copaíba, 2 gotas do camomila romana e 2 gotas do L. Crisum. Lembrando que o L. Crisum tem 3 nomes: é o L. Crisum, Immortelle ou Sempre Viva. É o mesmo óleo. Esse blend é muito bom também. O L. Crisum, ele tem um poder de trazer os vasos sanguíneos que estão mortos na região por alguma ferida. Ele acaba trazendo de volta para aumentar a irrigação dessa parte da pele. Isso ajuda a crescer o pelo novamente, a ferida cicatrizar mais rápido. Então, ele é muito bom para a pele. Acredito que ele também está em vários blends para nossa pele. Eu acho que a doutora Ana Paula já falou de alguns blends, eu acho que eu lembro dele também. Ele é muito bom. Para os nossos gatinhos, qual é o blend? 15 ml, em 15 ml de óleo de coco fracionado, 1 gota de lavanda, 1 gota de frankincense e 1 gota de cardamomo, certo? Lembrando algumas regrinhas básicas, eu sei que pode ser muito óbvio para vocês, mas eu sempre gosto de lembrar. O frasco tem que ser âmbar, que nem os frascos da Doterra, certo? A gente fazer essas diluições certinhas, não botar mais nem menos. Lembrando daquela tabelinha. Então, se eu for fazer num frasco maior, sempre lembrando aquela tabela. Então, eu vou lá e vejo em 20 ml quanto que eu posso botar, certo? Para fazer sempre a diluição correta. Eu boto 15 ml, porque geralmente é mais o frasco que a gente encontra com mais facilidade. Muitas vezes tem em casa sobrando. A gente também encontra no Mercado Livre esses frascos vazios âmbar. Então, é importante montar sempre nesse frasco. Outra coisa, lembrando também em questão da pele, lembre de deixar sempre as cobertas secas, né? Aquilo que a gente falou é importante. O pelinho também. Eu sei que muitas vezes se é um cão de pátio, fica mais difícil, né? Então já usa o Stronger também, porque além do Stronger aumentar, ele aumenta a imunidade, então vai ser bom para as doenças respiratórias e também para a pele. Então já comece a usar o Stronger. Eu lembrei de um outro assunto que eu não botei aqui, que eu acho importante falar antes de terminar. Outra questão que acontece no inverno, e a gente sabe porque a gente muitas vezes sofre com isso também, são dores articulares. Então, aquele pet que já tem algum problema articular ou que está mais idoso, muitas vezes em dias frios, a gente sabe que dói, né? A gente às vezes ouve vó, mãe falando, ou mesmo a gente tem alguma lesão em dias frios, isso piora, a gente sente mais dor. Então, o que a gente pode usar para esses pets também? Eu gosto muito do Deep Blue Stick. Lembrando que o Deep Blue Stick é aquele stick com o copaíba, não é a pomada. A pomada ela é muito forte para os nossos pets. Já o Deep Blue Stick a gente pode usar, principalmente nos cães. Nos gatos eu não indico tanto. Como ele vem naquele frasquinho, é meio difícil de passar no pet. Passa primeiro na sua mão bastante, né? Porque ele parece um sabão. E aí, depois passa nessa articulação, faz uma massagem, aproveita esse momento com o seu pet. Pode usar de 2 a 3 vezes por dia. Outro óleo que auxilia bastante, esse blend eu vou falar, não tá aqui no material, depois eu posso mandar no grupo também. Para articulação, é o Siberian Fur com o copaíba. Então, em 15 ml de óleo de coco fracionado, 2 gotas do Siberian Fur e 2 gotas do copaíba. E aí aplica na região que você acha ali que o seu pet tem dor, problema articular, pode ser ombro, pode ser joelho, pode ser coluna. Aplica 2 a 3 vezes por dia também. Importante a gente observar nossos pets nesses dias frios, né? Muitas vezes eles têm episódios de dor articular e a gente não sabe. Prestem atenção, dificuldade de levantar da caminha, dificuldade ao caminhar, aquele pet que sobe escada em alguns dias fica com maior dificuldade, não quer subir escada, pode ser um sinal de dor também. O gatinho que está acostumado em subir lugares altos, em alguns dias ele evita ou não consegue. Então, tudo isso são maneiras da gente observar o nosso pet e poder desconfiar que pode estar acontecendo aí algum problema articular.
principalmente nos dias mais frios. Então, isso eu não botei aqui no material, mas é importante falar também que em dias frios a gente sabe que isso pode acontecer. Vocês sabem que eu não gosto de fazer aulas muito compridas para dar tempo da gente conversar também, não botar muito material, né, jogar muita informação. Então, para hoje, em relação ao inverno, era isso que eu tinha para passar para vocês. Então, aqui tem os meus contatos, né? Quem ainda não me segue no Instagram, me segue. Eu sempre coloco vídeos, dicas, tento trazer assuntos atuais, tem lives também. Tento responder todo mundo que fala comigo no direct. Então, tem alguma dúvida, quer me perguntar alguma coisa, com o maior prazer eu vou responder para vocês. Tem o meu e-mail também, quem prefere mandar e-mail. Então, estou à disposição. Vou parar aqui de compartilhar. Bom, Carla, agora Muito estou bom, ouvidos delícia, das perguntas. delícia. Tem umas perguntinhas ali no chat, vamos responder primeiro, e depois a gente vai para quem levantou Tá, a mão. deixa eu abrir aqui para tu vai me Aham. ajudando para não pular. E perguntaram se a aula vai para o grupo, ela vai para a plataforma, depois ela vai ser editada, vai para a plataforma, e todos que Uhum. estão aqui receberam material em PDF também no grupo do Viva Mais, tá? Essa parte que eu falei ali articular, depois eu te mando, Carla, e tu manda para elas ali no grupo. Tá, Esse tá. último blend que não conseguiu anotar. Tá, ok. A Rita quer saber, tem sinergia para dermatite úmida em cães? Tu deu ali as dicas, né? É, aqueles dois blends tu pode usar na dermatite úmida. Lembrando outra questão na pele, gurias, que a gente tem que manter o local super limpo também. A gente não adianta a gente colocar o óleo essencial, o blend, numa ferida suja ou numa dermatite contaminada. Então, por isso que muitas vezes é importante a gente levar na clínica onde eles fazem a tricotomia. Tricotomia com a maquininha, eles abrem uma região maior em volta dessa dermatite que está com dificuldade de cicatrizar para tirar o pelo ao redor, que ele atrapalha bastante. Muitas vezes aquele pelo em volta fica grudando e trazendo mais contaminação. Então, se você vê que está ficando feio, está ficando contaminado, com crosta, com pus, é bom também fazer uma consulta aí ao veterinário, porque a gente tem que manter isso limpo. Os óleos essenciais não vão conseguir agir se tiver sujo, né? Se tiver alguma casca por cima, pelo grudado, não vai fazer milagre. Então é importante que a gente deixe. Quem já tem uma prática, sabe fazer em casa, pode pegar uma gaze com um soro fisiológico, limpar a região da dermatite e aí sim aplicar os óleos, né? Gentilmente, porque provavelmente é uma região que está dolorida. Então, esse cuidado a gente tem que ter. Se você vê que está infeccionando, ficando sujo, com crosta, isso tem que ser limpo para o óleo funcionar. Beleza. A Raquel, vi um vídeo falando da ingestão das pastilhas do On-Guard. Você indica o uso para cães como prevenção? Sim. Melhor do que para os cães, até poderia usar aquela pastilha que é o. Como é que é aquela bem pequenininha? Como é que é o nome mesmo? Que é uma bolinha? É o Blets. Bedlets. Isso. Mas eu prefiro ainda para cães que você compre a cápsula vazia, por exemplo, no Mercado Livre, e pingue 2 gotinhas do On Guard direto na cápsula e dê para ele. Então é a melhor maneira. Para os gatos, não é indicado. Mas para cães, você pode comprar a cápsula no Mercado Livre e pingar 2 gotinhas dentro. Eu prefiro do que ter a formulação pronta já. Ok. O óleo essencial não estraga o inalador pelo tipo de plástico? Não, a princípio não. Tanto é que esses inaladores, eles vêm também com essa parte onde a gente coloca o líquido, a gente usa medicações também. Então, existem, né, alguns médicos que existem líquidos especiais que a gente coloca ali. Mas eu uso o meu desde o inverno passado, que eu tive uma crise super feia. A minha voz ainda tá meio anasalada, porque eu fiquei quase 2 meses gripada. Esse ano me pegou, assim, de um jeito. E eu tô usando direto. Desde o ano passado, quando terminou a crise, eu lavei bem toda, o inalador, né? Ali na caixinha vem com indicação para lavar com água quente e vinagre. Guardei. Esse ano eu peguei de volta no armário, né? Quando voltou o inverno. E ele tá perfeito. Então, creio que não tem problema, não. E eu acredito que é um plástico mais, não é um plástico
É, fininho, né? Aquele mais isso. apropriado resiste, E, né? inclusive, diz na indicação da caixa que todo esse sistema aqui, que é o que liga na maquininha, ele deve ser trocado após um ano, por exemplo, de uso, para a gente não usar muito tempo esse sistema. Isso aqui a gente consegue comprar separado. A maquininha, que é o importante, é claro que não, a gente não troca. Mas esse sistema, ali tem indicação de não usar muito tempo mesmo. Então, acho que ele também já de vez em quando a gente Tem vai um ter que tempo trocar. útil, né? É. A Rita pergunta: tem alguma sinergia para lágrima ácida? Chega a assar o lugar da lágrima. A lágrima ácida, ela é muito questão de alimentação. Às vezes é bem chato a gente conseguir chegar numa alimentação correta, para que o nosso pet diminua a lágrima ácida. Os óleos essenciais, nesse quesito, a gente não tem uma indicação muito clara, porque a gente tem que ter muito cuidado com a região ocular. Então, não tem nenhum óleo essencial que a gente possa usar próximo dessa região. Até porque nosso pet, né, não tem a consciência, não tem esse cuidado, pode acabar colocando a pata, alguns até alcançam a língua também, né, e empurrando isso pro olho, causando uma reação alérgica bem chata. Quem já pingou óleo essencial sem querer, foi pro olho, sabe como é ruim, né? A gente fica com uma ardência muito ruim. Então, nesse caso, eu sugiro tu fazer um manejo alimentar, né? Existem diversas rações, inclusive com essa propaganda em relação à lágrima ácida. Eu consegui do meu gatinho, eu tenho um persa branco, que logo que a gente trouxe ele do gatil, ficava muita lágrima ácida. Isso que tu falou também, essa região super úmida começou a fazer quase ferida. E mudando a alimentação, hoje em dia melhorou assim 90%. Então fez bastante diferença com a alimentação. Aproveitando, então, vale ressaltar também que nem tudo é óleo essencial, né? Conduta auditiva, a gente não usa óleo, perto dos olhos também, então quase tudo, né, Carla? Quase tudo. A E para Ivana aves em geral. perguntou, É. para aves. Para aves, Ivana, é muito interessante. Para qualquer animal, a gente pode usar óleos essenciais. Inclusive, tem trabalhos de utilizado em aquário para melhorar a qualidade de vida dos peixes. Em anfíbios, em todos os animais, com certeza tem muitos benefícios. A minha formação, eu me especializei em cães e gatos. Eu sei que em aves pode ser utilizado com muitos benefícios também, as aves gostam, mas eu não posso te dizer com segurança quais. Eu sei que tem algumas regras também, alguns que não devem ser usados, a concentração é diferente, mas posso te adiantar que sim, pode ser usado muito bem em aves, em répteis, em peixes, em, em insetos, não sei, mas provavelmente também pode. Principalmente o da dengue. Tem que jogar citronela e orégano nos É, olhos dele. exato, exatamente. Interessante essa dos peixes, olha, eu não imaginava. Muito interessante. Um artigo, por exemplo, acho que era no Egito, não lembro exatamente onde, que eles fazem o transporte de uma região para outra, tanques de peixe vivos para ser consumido. Então, eles levavam tanques muito grandes dos peixes vivos, né, para ter uma maior durabilidade, né, do que tu levar ele, digamos, morto, porque daí tem que ser congelado, muitas vezes resfriado, enfim. Então, nesse lugar, eles transportam eles em tanques com eles vivos. E causa muito estresse, muitas vezes no final da viagem, por estresse, um acaba abocanhando o outro, alguns morrem, né, no transporte, imagina, né, eles estão acostumados ali no rio, no mar, e colocam num tanque, com certeza gera muito estresse. Então, nesse caso, fizeram um trabalho com óleos essenciais, e a viagem foi completamente diferente. A qualidade dos peixes quando chegaram no destino final. Mortes baixíssimas, quase nenhum tinha morte, também mutilação diminuiu muito, eles estavam mais tranquilos, digamos assim. Então, bem interessante. Hum, Aqui tem uma, acho que é a próxima da Daniela. da Daniela, isso aí Inclusive, depois a gente vai para as mãozinhas, tá? professora, aconteceu sábado com a minha pequena York. Levantou da caminha e não conseguia mais abaixar, tomar água nem pegar petisco. Seria muscular o que usar nesse caso. Claro que nesse caso é bom, né, tu fazer uma consulta para ver exatamente o que está acontecendo, mas pode ser sim, dor articular, alguma questão ou no quadril, às vezes até no ombro ou no joelho. Aí tu pode usar aquele blend que eu ensinei, né, do ou Copaíba Stick, se tu tiver,
Copaíba Stick, o Deep Blue Stick com Copaíba, ou então o Siberian Fur junto com o Copaíba, né? Diluído e faz massagem. Mas sempre bom investigar para ter certeza do que a gente está do que a gente está tendo, tá tratando. Gente, o meu Instagram é o Rochelle Aroma Pet. Esses slides que vocês receberam, o último slide, lá, acho que o penúltimo slide, tem todos os contatos. Então é Rochelle Aroma Pet. Eu vou colocar aqui de novo, caso alguém tenha perdido no chat. Tu quer Vamos passar para as lá. mãozinhas, Carla? Isso, vamos passar para as mãozinhas e depois a gente volta ali dar uma Tá bem. geralzinha. Para mim tá aparecendo a Kathleen. Tá. Porque eu sou tri perdida nisso. Tu vai ter que me conduzir aí. Olá, boa noite. Nós estamos vendo Oi, aula boa noite. juntos? Oi, Tudo boa Sou bom? eu, noite. Christian. Oi, Tudo Ah, boa eu bem? Boa noite. sei. noite. Tudo bom? É um Boa prazer ver noite. vocês aqui de novo. Adoro que vocês estão sempre comigo. Sim, nós adoramos. Sim. Obrigada. A minha pergunta é que eu trabalho no centro de zoonoses aqui da minha cidade, Que e daí legal. tenho, sim, é uma instituição pública, daí a gente Uhum. tem muitos cães e gatos no canil, no gatil e até alguns cavalos Sim, assim, né, no estábulo. que Daí, legal. eu acredito, tem um cão lá que ele parece que tem hipotireoidismo. A gente só não tem assim o exame definitivo porque é muito Tá. caro, né? A gente só não Uhum. conseguiu ver isso. Daí, eu pensei em fazer nele, tipo, pro equilíbrio energético e emocional, por exemplo, no difusor. Ou no difusor, talvez não, talvez no difusor pessoal, né? A gente vai ter que ver porque os cães lá são muito agressivos, assim, eles poderiam quebrar alguma peça, alguma coisa Ah, assim. tá. A Claro, gente vai ver entendi. como vai fazer. Eu gostaria de ter uma opinião sua também. A questão é, eu pensei em tratar com lemongrass, né? A questão da Uhum. tireoide, né? Que é um dos que me vem Uhum. primeiro na cabeça. E para o equilíbrio emocional e energético, por exemplo, um aterrador como vetiver ou cedro, calmante Vetiver vai como ser bem bom. lavanda, e Uhum. o energético para equilíbrio energético, o líbano, né? Daí pela via aromática, né? E daí Uhum. na via tópica o lemongrass. Aí difusão por volta de 2% seria. E para os animais assim Isso. como um todo, a princípio todos eles assim são muito agressivos, ariscos, a gente mal consegue manipular. Os Sim, comprimidos tem que entendo. tudo misturar na ração, tudo, né? Porque dar na boca não tem Aham. como. Uhum. Daí, você tem aí, por exemplo, que óleos você sugeriria para deixar eles assim menos ariscos, mais receptivos a pessoas? Por exemplo, como eu que sou novato, eles ainda são muito ariscos comigo mesmo. Um óleo, Christian, que é muito indicado, inclusive, para uso em pet shop, para acalmar aquele cliente que vem, aquele pet estressado, ou mesmo do banho tosa, é o Ylang Ylang. É um óleo que funciona super bem para isso. Tu pode experimentar, de repente colocar até na tua roupa, tu ser o difusor, quando chegar perto deles, o Ylang Ylang, como por exemplo, pode ser um vetiver, pode ser o lavanda. E nesse caso, se tu gostaria de usar o difusor neles, de repente estava pensando, não sei se tem como, tu pode tentar colocar o difusor fora da gaiola, né? Onde ele não tem acesso à boca, mas que vai ficar próximo, de repente. E para a Assim, questão, quando a gente tem questão hormonal envolvida, ali na tireoide também, tu pode adicionar o gerânio. Eu sei que não é um óleo assim tão comum que às vezes a gente não tem, mas o gerânio ajuda bastante para o equilíbrio sim, hormonal. Se tiver hipotireoidismo, realmente, os hormônios vão estar bem malucos, né? sim, pois é. Mas, ó, qualquer dúvida, você tem o meu contato, volta e meia a gente conversa. Qualquer dúvida, a gente conversa melhor depois. Acho que a Tudo Kathleen já bem. me mandou a Muito arte também. A obrigado. gente pode trocar uma ideia depois ali para aprofundar um pouco mais. Certo, pois é, que eu tinha aprendido que a tireoide é assim um dos principais é o lemongrass, né, para ajudar. Não, tá ótimo. Muito bom. O Isso aí, gerânio perfeito. também. Mas o gerânio eu adiciono também, eu penso nesse caso. Muito obrigado. É, Qualquer coisa eu te aviso. imagina. Claro, Muito obrigada. imagina. A próxima é se eu não me engano, é a Elaine ou Eliane, que está aparecendo para nós o ser. Tá. Vou ver se eu estou com boa memória.
Ulcer, Eliane, acho que é Elaine também. Eliane ou Elaine. Bom, enquanto isso, então, Rosana Gratão, pode abrir teu microfone, amada. Tá me ouvindo? Tô. Ah, então tá. E gratidão, então, mais uma vez estar aqui com você nessa aula maravilhosa. Eu que Você ajudou agradeço muito, vocês. você me ajudou muito com quando a Florzinha pegou o carrapato, e eu te agradeço Ah, imensamente, viu? imagina, Ela é um prazer. E agora, o que eu queria saber, mas você já falou sobre, ela foi detectada com olho seco. Hum, E a minha é uma York, né? E a minha irmã uhum, tem uma Shih Tzu, a Maia. uhum, E a Maia forma uhum. aquelas placas de secreção que fecha os olhinhos dela, sabe? Também olho Então, seco. assim, e aí, assim, esses dias ela teve até que tomar um antibiótico, porque deu um abscesso perto dos olhinhos dela, Hum, que o médico uhum. falou que talvez vai ter que fazer a limpeza dos tártaros, né? Ela É, já isso está que eu ia dizer, com muitas 10 vezes o anos. abscesso nessa região aqui, ele vem lá do dente, né? Os É, canais são interligados, então às vezes a gente demora para se dar conta, mas geralmente vem da boca. e aí, assim, eu queria saber o que que a gente Pro podia olho fazer. seco, eu já tive uma gatinha que também tinha, e o oftalmo deu uma formulação, um colírio, que eu fiz numa farmácia de manipulação, e eu tinha que pingar no olho dela. Ele disse o máximo possível, 10 vezes por dia, ele disse se eu conseguir. Porque, infelizmente, é uma Uhum, condição que não tem cura, né? É uma questão física, que realmente aquele olho produz pouca lágrima. Então, em questão de óleos essenciais, também não tem nada que eu possa te indicar para essa região. Mas uhum, o ideal seria, né, usar sempre um colírio para umedecer esse olho. E, infelizmente, assim, se puder usar 10, 15 vezes por dia, é o indicado. tá bom, então, era isso, então. Tá bom? Muito obrigada. Você é Imagina. maravilhosa e eu queria muito ser tua vizinha. Ai, querida, obrigada. Um beijo, parabéns. Um beijo. Rochelle, a Ulcer, eu acho que é Eliane, eu tenho sempre Tá. que confirmar. Ela escreveu no chat que ela teve que sair, mas ela queria Ah, só tá. saber quero saber quantas vezes ao dia usa o blend para dermatite. Pode usar 3 vezes por dia. Se o pet, né, deixar tu aplicar direitinho, né? Na verdade, não tem que dar muita escolha, né? No caso, como é pro bem deles, se tu conseguir aplicar 3 vezes por dia, pode ser 3 vezes por dia. Tá. Que provavelmente amanhã ela me chama no suporte, aí eu já aviso Tá ela. bom. Uhum. Patrícia Ismanioto. Oi, Olá, tudo bom? doutora. Eu consegui entrar só no finalzinho da aula, mas eu tenho Ah, uma amiga com uma gatinha que está sofrendo de uma doença que eu tenho que olhar o nome. uhum. Esporoclicose, acho que é isso. E Sim, está sei. difícil de curar. Como é que poderíamos ajudar ela? Então, para esporotricose, a gente tem um spray que a gente pode fazer. Então, com soro fisiológico, né? Não pode ser com água normal, com soro fisiológico. Deixa eu pensar o tamanho do frasco, se eu tenho aqui para mostrar. Eu comprei no Mercado Livre. Tratei um gatinho que tinha sido resgatado de uma ONG. Além do tratamento convencional que ele estava fazendo com o veterinário, Uhum. porque são medicações bem fortes que a gente tem que seguir até o final. Mas eu fiz um Sim, ela spray de está óleos. fazendo. Isso. Então, o que que vai no spray? Então, mais ou menos 200 ml, tá? Eu acho que era o frasco âmbar que eu comprei no Mercado Livre com aquela partezinha para ser o spray, né? Que spray. Isso. Então, foram 10 gotas do cravo, do óleo de cravo, Uhum. 10 gotas do alecrim, Tô anotando. Pode 10 falar. gotas do copaíba e 10 gotas do frankincense.
Tá. E aí, eu expliquei para as minhas colegas que tratavam dele na clínica, né? Fui lá, dei o treinamento e elas Uhum. usaram todos os dias o spray nas lesões. Tá. Lembrando que a esporotricose ela é transmissível, né? Então, né? Uhum. Provavelmente você já sabe, mas ele deve ficar isolado de outros gatos. Quando Uhum. lidar com ele, também a gente usa luvas para a gente não pegar também, né? Então, cuidado nesse manejo. Então, por isso que o spray é bom, porque evita que tu tenha que ter contato com as lesões, né? Isso, a princípio, tem cura? Ou só remediação? Não, tem sim. Na verdade, o que que é esporotricose? É um fungo que ele começa a destruir a pele, né? Geralmente começa Uhum. aqui. Então a gente vê lesões muito feias, né? Quando a gente tem animais resgatados Sim, que não bem foi feio. cuidado desde o início. Esse gatinho, por exemplo, ele já tinha perdido todo o nariz. Ele estava com as patinhas Uhum. abertas, a barriga. Então é um fungo que ele vai destruindo o epitélio. Então vai abrindo lesões, vai abrindo lesões. Então, Não, esse assim, não é tão grave, já dá um dozinho tanto. exatamente, então por isso que a gente tem que atacar. E as medicações são bem fortes, mas é importante que a gente siga até o final, né? Tá, e pode usar o Mas com óleo junto com certeza as tem. medicações. Sim, Muito obrigada. de nada. Rita Carvalho, apesar Oi, que boa noite. a Rita, Boa noite. Eu não entendi o último óleo que você falou no Blend 2 de dermatite, que é o O óleo de último L coco, de pipaíba, o camomila romana, e o último é o quê? é o L Crisum. Tem Ele alguma tem três coisa que pode nomes. substituir? Assim, ele é o que eu mais gosto desse blend. Já me perguntaram também. Tu pode tirar ele do blend, os outros já vão te dar bastante, mas ele é o que eu mais gosto do blend. Então, ele seria bem importante. Mas, assim, claro que se tu não tiver, só tiver os outros, pode começar a fazer o blend e já usar com os outros. Mas é um Então óleo tá. muito legal da gente ter, gurias, porque se vocês não viram ainda, vão ver em alguma aula para pele, com certeza, em algum blend para nossa pele, para não lembro exatamente para humanos, mas para rugas e manchas ele vai estar. Então, se você adquirir, pode fazer o blend para o seu pet e você vai usar também. Então, é um óleo que eu sei que tem um valor agregado um pouco maior, não lembro exatamente quanto, mas não é um óleo barato. Mas ele é muito bom para pele. Então, você pode usar para você, para o seu pet, para o marido, enfim. E fala o nome dele de novo, porque eu não entendi direito. Eu vou escrever aqui no chat. Ah, tá. Outra coisa que eu queria falar, eu tenho um Shih Tzu que toda Uhum, vez ele vai no pet, ele toma banho, na semana seguinte ele tem ferida. Aí cura a uhum. ferida dele, aí ele vai no pet, ele vai a cada 15 dias. Aí volta de novo outra ferida. Isso daí tem algum exame? Já foi feito o exame de sangue nele, não deu nada de problema de pele. Eu não sei o que que é. Será que é Uhum. alimentação? Aí que tá, essa questão de feridas e coceiras em pele, ela pode vir de muitos fatores. Pode ser fator emocional, de estresse, do banho, pode ser alimentação, pode ser os produtos do shampoo, ele ser alérgico a algum componente do shampoo, pode ser, não sei se ele é a barriguinha tosada ou não, muitas vezes alergia à lâmina da tosa. Então é difícil a gente saber exatamente, né? Teria que ser muitas vezes o veterinário vai fazendo por exclusão, né? Vamos tentar trocar isso, vamos Hum, tentar trocar aquilo, para ver como se resolve, mas são múltiplos fatores muitas vezes que estão envolvidos. e ele chora toda vez que ouve o barulho do secador. Então, ele chora o banho inteiro, Talvez teria tadinho. que tentar usar shampoos especiais para alergia, não os shampoos do pet, e começar a fazer uma exclusão, né? Ver se você vê melhora quando tira uma coisa, tira outra. Tentar também não tosar para ver, né, se pode ser da máquina da tosa. Não sei se tu faz. Ele faz tosa na barriguinha? Ele faz tosa, mas muito de vez em quando. Uhum. Tu vai Agora, ter que, talvez fazendo por exclusão, trocar a alimentação, trocar os é, shampoos. e o shampoo já é o hipoalergênico, já que eu uso por conta disso mesmo. Ah, já é. Muitas vezes pode trocar a marca também. Já aconteceu de eu mudar a marca e funcionar. Às vezes a gente Ah, então tá pode bom. testar Vou isso trocar, também, porque então. a formulação muda um pouco. E toda a sepsia, então, da ferida tem que ser feita com soro fisiológico e não outra coisa. Que eu gosto de usar água Soro fis... boricada,
tem aquela solução que eles usam na clínica, que é esqueci o nome agora, que é um negócio amarelo, sabe? Que é para Não, fazer a mas limpeza. em casa eu não gosto, não. Em casa eu gosto indicar o mais simples, que seria soro fisiológico com a gás. Claro que se for uma ferida muito contaminada, né, que já tiver muito suja, com crostas, a gente tem uma segunda forma, comprar alguns sabonetes especiais para limpeza, mas É isso que de eu maneira queria. simples que você pode usar. Pode comprar, isso tem pet shop também, sabão de. Como é que é o nome? Que é próprio para quando Clorexidine. está com crosta, né? É o Isso. clorexidina que a gente usa mesmo. Aí tu faz uma Que é um espuma ali, líquido, né, né? com a água, isso, e limpa. Mas em caso de tiver É, isso mesmo. contaminação, não usar por qualquer motivo, né? É que sempre que que dá ferida nele, dá essa crosta, entendeu? Aí fica um Tem que tempão pra cuidar curar. para não contaminar, com certeza. Porque vai Hum. alastrando, né? Eu até já usei blend nele de lavanda, com óleo de coco. Experimenta um desses dois, principalmente o com mirra, porque o mirra, ele é um óleo indicado para feridas difíceis. Então, assim, quando nada dá certo, a gente muitas vezes já vai com mirra direto. Ele é ótimo para secar lesões. Então, aquele Você blend fez número 1, acho que vai ser bem bom. o número 1, aí tem que ter o aloe vera, né? O Não ideal, pode se tu não substituir o tiver, óleo de quiser fazer com óleo coco. de coco, pode fazer. Mas o aloe vera gel, por si só, ele já é um calmante para pele. Então, muitas vezes, para dermatite, eu gosto de usar o aloe vera gel, porque ele já é um adjuvante também para pele, além dos outros, né, dos óleos que vão estar ali no blend. É, eu já usei aloe vera mesmo, tirando a Ele é aloína muito bom. dele e fazendo em casa mesmo. Muito obrigada, É, viu? Boa nada. noite. Boa Obrigada, noite. Rita. Neide. Oi, boa noite, Rochelle, tudo Olá, bem? boa noite, tudo bom? Tudo, tudo. Eu sou de Cuiabá, muito calor aqui, aí Ah, tá frio. sim, aqui Aqui tá tá frio. muito frio. Aqui tá muito calor. Rochelle, deixa eu te perguntar, para o tumor do cachorro, qual que é um óleo assim? Porque eu sei que o gerânio pode usar, né? Que ele auxilia. Ou tem algum blend que você possa fazer? Eu gosto capim-limão, bergamota e o frankincense. Um limão, Bergamota e o limão, frankincense. aí o frankincense. Uhum. E coloca, ensino, se der um vidrinho de, vamos colocar 10 ml, quantas É a gotinhas de cão? cada? É um cão? É, é, É um cão. Então, num frasco de 15 ml, bota 2 de cada um desses. Vai dar aí 6 gotas no total. tá. E deixa eu te falar, e como ele é muito agitado, você pode colocar uma gotinha de lavanda na água deles? Não. Qual eu Pra posso tomar, tu usar? diz? Ele pode ingerir? Não. Pode ingerir. A questão que eu vou dizer para vocês é o seguinte: em geral, eles são meio chatos para isso. Em É, geral, eles acabam evitando e não vai querer tomar essa água, porque a gente sabe que fica um gosto forte, né? Eu não me importo, é, mas tem muitas pessoas que não conseguem, por exemplo, tomar o lavanda direto. Então, assim, tu até pode tentar, mas eu fico observando, talvez ele não queira tomar água. Aí pode ser um problema, né? Ele não querer diminuir a é, ingestão de água por causa disso. É melhor tu é. usar o lavanda, por exemplo, para acalmar, um camomila romana, um vetiver, um balance no difusor. Difusor. Tá bom. Eu já Isso. fui, mas eu falei, se na água vai melhorar. Então tá Na bom. prática não funciona bem, não funciona. Então tá. Tá bom, então. Muito obrigada, tá? De nada. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada. Temos duas mais aí, a gente pode dar boa noite. Ivana. Boa noite, Michele, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Fui eu que perguntei das aves, mas eu até Ah, queria saber tá. do eucalipto, mas na realidade agora eu quero te perguntar, é que eu tenho uma bulldogzinha Uhum, e ela teve um tumorzinho, não é tumor, veio talvez porque como eu tenho mais do que uma, né? Às vezes nas brincadeiras, o veterinário falou que ela foi ou uma mordida ou uma batida. Há um uhum. tempo atrás, criou aquela
bolsa de sangue e pus, sabe? Ficou, Ah, ela sim. No inchou topo da tudo. cabeça, não? Não, nas Não. costas, na lombar, Ah, tá. Uhum. e ficava na barriguinha. Aí ele deu um talhozinho, saiu aquela sujeira, né? Aí eu Uhum. cuidei Sim. tudo ali. Foi, Uhum. tomou antibiótico, tomou microbianos, Uhum. né? Tá. Aí parou. Agora ela retorna a crescer. Aí a segunda vez foi tomado antibiótico, tudo. Agora a terceira vez. Só que ele está vindo a furo por conta. Aquilo Ah, entendi. persiste. Tá, Uhum. foi tomado, só que eu estou tratando, na verdade, o que faz efeito mesmo, que ajuda, que faz vir é a lavanda, a camomila e eu botei com um pouco de semente de uva. Uhum. O Aí carreador eu de semente de passo uva. ali, aí ele faz, e o copaíba, né? Aí ele Sim. faz vira furo. Aí deu. Só que agora tá em 2 lugarzinhos, bem perto. Fico com medo porque ela perdeu um pouco, ela teve dificuldade para caminhar, porque pega um pouco a Uhum. cintura, né? Com Eu certeza, até envolve, usei um né? pouco do Que alecrim toda, quando deu. toda a região fica inflamado, né? Com certeza vai Sim, prejudicar. e às vezes fica bem inchado. Agora ela tá bem boazinha porque saiu bastante sujeira. Aí eu queria saber de que eu tô dando copaíba, uma gotinha na ração. Ela tá comendo? Pode ser, Tu- não tem problema? Não, Por- até nesse caso, tu pode fazer também, comprar aquela cápsula. Tu consegue dar comprimido? Cápsula? Sim. Não. Vai? Comprar cápsula Só se vazia no for um Mercado pedaço de Livre? pão, e ela engole inteiro. Bom, tudo bem. Tu pode fazer numa cápsula uma gota do copaíba e uma gota do frankincense. E dar uma vez Ah, por dia tá. para ela. E Uhum. esse blend que tu usa, ele é bom. Nesse caso, eu poderia te indicar que tu colocasse o mirra junto, Ah, o na mirra, hora de tá. passar na lesão. Ah, Lembrando eu que. também, eu também estou usando o ozônio de oliva, ozonizado de óleo de oliva, Muito bom. que ele é antimicrobiano também, né? Porque eu Exato. tive que separar ela, porque tem uma a neta dela, filhote, quando eu vejo está lembendo. Aí eu tenho Pois que é. deixar. Sim. É Ah, o instinto, né? Eles se pois limpam. é, Então, é importante que tu sempre deixe a lesão bem limpa, né? Como tu já tá sim, fazendo. E faço soro aplicar esse fisiológico. blend 3, 4 É, vezes por dia. então tá bom. Coloca o Então eu mirra dou no blend. uma gotinha de cada, então, na cápsula. Isso. Posso dar por quanto tempo? Não tem tempo determinado. Ah, então Tem tá. pacientes Uhum. que tomam a vida inteira. Porque Até o copaíba e o o frankincense copaíba. são os mais seguros que a gente tem. Então, Eu até acabei começando a dar para a filha dela, a Moana, ela teve probleminhas nos ouvidos, né? Só curei com os óleos essenciais. A veterinária que queria cortar e fazer, disse, olha ai, só, não, que o meu maravilha. só. Parabéns. Ela ficou enxergadinha, mas graças a Deus não precisou cortar, não precisou nada. Perdeu aquela partezinha que ficava para cima. Ficou moadinha assim, mas ficou parecendo uma Olha que porquinha legal. agora. Mas não precisou cortar, não precisou nada. Tu Só que ela vê? tá com uma bolinha na mama Ah, agora. isso tu vai ter que investigar, porque se for um tumor, a gente tem que fazer aquela remoção. E quanto antes tu pegar, melhor, né? É, né? Tem que remover. Uhum. Eu tenho um pouco de receio, se mexer, ela não vai. Não, assim, o que eu tô dizendo, eu não posso te dizer que seja tumor. É claro que o veterinário que vai te dizer esse Sim, diagnóstico sim, certo. Mas sim. se for, tem que fazer cirurgia. Com certeza, Tá, não evita que isso, né, pode salvar a vida dela, porque esses tumores de mama, não tô dizendo que seja, tá? Caso tá. seja, eles são super agressivos. E eles causam Hum, dor, fica muito feio. Então, quanto antes tu pegar ele tendo pequeno, a chance de recidiva vai caindo bastante. Então, sim, importante sim. pegar logo. Eu até estou dando para ela copaíba junto também, como estou dando para lá. Então, eu posso dar para ela também o Líbano, né? Pode, pode. Assim, até eu levar ela no veterinário ali para ver se eu vou. O que É ele bom tu diz, ter né? o Aceitando. diagnóstico. Uhum. Tá. Brigadão, brigadão. De nada. Será que no caso, meu marido tem galinhas, né? Tem um sítiozinho e tem. Ele estava pensando para pôr assim, às vezes, agora no inverno, que elas ficam, às vezes, meio resfriadas, né?
eucalipto, mas aí eu teria que, não Eu sei não se dá. sei te dizer. Eu posso dar. Se tu quiser me chamar lá no Instagram, no direct, me faz essa Tá, pergunta. Eu vou ver se algum material de algum curso que eu fiz foi comentado sobre aves. Como eu te falei, como né, foi específico para cães e gatos, mas com tá. certeza tem na literatura alguma indicação. Só não sei Ai, te tá dizer bom. exatamente qual. Ó, Ah, Ivana, quem sabe tu tá. descobre a cura da gripe aviária, hein? Ah, olha. Seria uma Vai, boa, né, vai Carla? patentear Bah! a receita. Ai. Beijo, boa noite. Beijinho, obrigada, Ivana. Obrigada. Maria Bernadette. Tá no mudo, amada. Tem que apertar ali no microfone. Bem embaixo ali no lado esquerdo. O meu é lado esquerdo, né? Tem um microfone. Aí tu tem que apertar ali para sair do mudo. Bem lá embaixo tu consegue ver. Tem a foto da câmera. Aí tem um microfone também que tu pode apertar ali e abrir. Olha eu falando também com o microfone desligado. Vai tentando, Maria, que aí a gente vai dar uma olhadinha ali no chat, tá? Não sei onde paramos aqui, Carla. Vamos ver o que a gente parou, pois é. Acho que ali, ó, tem um labrador e está com umas Uhum. pintas azuis escuras na língua. A veterinária disse que era de nascença, mas está crescendo. O que poderia ser? Difícil saber, assim, sem olhar. E muitas vezes essas lesões a gente tem que fazer uma biópsia para saber, né? Eles colhem um pedacinho do material para saber exatamente que tipo de lesão é, se é benigna, se é maligna. Então, novamente, é uma questão importante de investigar para a gente não estar perdendo nada. Então, seria bom fazer algum tipo de exame para identificar o tipo da lesão, né? Pode ser benigno, pode ser maligno. Ah, a Maria conseguiu. Vamos escutar a voz da Maria agora. Boa noite. Olá, Maria, tudo bem? Eu queria saber que eu tô com um pet, meu pet, ele tá com o olhinho assim, esbranquiçado, tá parecendo que tá com uma catarata. Já levei Pode ser. no veterinário. Ele passou Uhum, o colírio e depois falou que não precisava de 10 dias, desce e pingasse e depois uhum, não continuasse mais. uhum. Como eu proceder? Que ele ainda continua meio esbranquiçado, parecendo que está, né? Mas ele enxerga um pouquinho do olho esquerdo. É claro que sim, se for realmente catarata, assim como para nós, a única solução é cirurgia, né? A gente Hum, não tem muito o que fazer. Claro que alguns colírios ajudam, né, em algumas questões do olho. Em questão de óleo essencial, como eu já tinha falado ali, não tem nenhum óleo essencial com indicação para a gente utilizar no olho. É uma região, inclusive, que a gente cuida bastante com os óleos essenciais. O que eu posso te dizer é fazer uma reconsulta, voltar nele, e relatar isso para ele, né? Geralmente a gente tem até 30 dias depois da consulta, tu fazer uma reconsulta sem, sem pagar uma nova consulta, né? uhum. É que né, as, as vacinas tá tudo em dia. Uhum, Aí, né, e apareceu, né, já tinha levado nele, e aí ele ficou vermelho o olho e depois apareceu uhum. essa lesão. Aí ele passou o colírio, mas continua, faz de conta É, que eu acho sara. que
seria bom levar de novo e relatar isso para ele, né? Que não continua funcionando o tratamento. Muitas vezes ele vai mudar a medicação ou vai te fazer uma nova indicação. Uhum. Então, ok. Obrigada. De nada. Obrigada, Maria. Então tá, Rochelle, muito obrigada. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com vocês, participando. É um grupo muito legal. Eu vou pedir para quem já me segue, ou já se beneficiou com alguma dica que eu dei, alguma coisa que deu certo, se vocês puderem me mandar um feedback ali no meu Instagram, dizendo que funcionou, que o cachorrinho melhorou, o gatinho, esses feedbacks são bem importantes para mim. Eu gosto de compartilhar, claro que eu não compartilho foto nem o nome pessoal, mas eu gosto bastante desses feedbacks que ajudam bastante no meu perfil também, para mostrar para as outras pessoas, né, para a gente espalhar aí os benefícios da aromaterapia. Então, quem aí já se beneficiou, alguma dica funcionou, deu certo, escreve para mim lá no Instagram. O Instagram Ok. ali é rochelle.aromapet, Aroma Pet, isso aí. tá? Quem quiser também, na aula de hoje, no PDF, na última página tá lá os As contatos informações. da Rochelle, tá? Vamos Isso aí. Quem ajudar tiver ela lá dúvida no e não conseguir Instagram. responder, pode conversar comigo, que eu sempre tento responder todo mundo que conversa Ô, comigo. Rochelle, o que eu fiz com a Laila foi indicação sua, naquela primeira aula no ano passado, bem no início, que eu tenho apostila, tudo foi por isso. Daí eu comecei a Ah, que tratar ótimo. ela. Então, Até a me Moana escreve tá lá bem. no chat do Instagram, se tu puder me escrever, vai ser É, bem legal. Aí, claro, né, eu apago o nome, foto, não compartilho as informações das pessoas, né? Mas o feedback ajuda bastante. Quem não tá tiver bom. Instagram, pode me escrever também amanhã no suporte que eu envio para a Também. Rochelle. Muito Ó, a obrigada, Karina Josi. escreveu ali, ó. Eu fiz o tratamento com a minha cachorra com o Zengest, que a doutora me indicou. Ai, A outra aula foi perfeita, ó. Um depoimento. exato. Não, isso é muito importante. Fico muito feliz. Eu gosto de saber o resultado, né? De eu trocar informação com vocês. E ajuda também, quando eu compartilho os depoimentos, ajudam outras pessoas a acreditarem e verem que a aromaterapia funciona. Porque a gente tem ainda uma barreira, muita gente acha que é bobagem, que não funciona, que é só para vender. Então, os depoimentos das pessoas é o que mais fideliza essas pessoas que estão na dúvida, né? Que ficam realmente curiosas. Olha, funcionou, essa pessoa escreveu tal coisa. Então, por isso que eu sempre peço, né, para dar um É uma feedback, que isso ajuda prova bastante. social É, que realmente as pessoas estão usando exatamente. e está dando certo, Isso né? aí. Uhum. Então tá, um beijão Um para beijo, todos. gurias. Foi um prazer estar aqui Até com a vocês. próxima Uma ótima aula. semana. Até.